partir desses últimos 2 jogos, passa a me preocupar a participação do Brasil na primeira fase da Copa América. E se tem Brasil em campo, tem Bet Nacional, a Bet do Brasil. Bem, amigos do canal GB, vamos mais uma vez falar de seleção brasileira. Sempre é bom falar de seleção brasileira, claro que é sempre muito melhor falar de seleção brasileira quando ela joga bem, quando ela se apresenta bem, quando ela consegue uma boa vitória, né? O Brasil vinha aí de alguns resultados positivos. A vitória contra a Inglaterra lá em Wembley, o empate em 3-3, jogo de muitos gols, de muita discussão em campo, de muitos erros de arbitragem, a Espanha contra o Brasil lá em Madrid, depois a vitória sofrida, meio complicada, com um time alternativo, 3-2 em cima do México, que eu já dizia no outro comentário, não é nada disso, e agora Estados Unidos para completar essa preparação antes da estreia na Copa América no próximo dia 24 contra a Costa Rica. Vou chegar na Copa América já, porque me preocupa essa participação do Brasil. A partir desses últimos 2 jogos, passa a me preocupar a participação do Brasil na primeira fase da Copa América. Então, o adversário seria os Estados Unidos. Olha, eles vinham de alguns resultados positivos, né? Na Copa da CONCACAF, que conquistaram 3-1 em cima da Jamaica, 2-0 em cima do México, na decisão, mas vinham de tomar no último sábado, quando o Brasil ganhava de 3-2 do México, uma goleada de 5-1 da Colômbia. Aí já começa a jogar minha preocupação de novo lá para a fase de grupos da Copa América, a partir do dia 24, a Colômbia está lá no grupo do Brasil, o grupo do Brasil tem Costa Rica, tem Colômbia, tem Paraguai, não é fácil não. Os Estados Unidos vinham de uma vitória de 2-0 em cima do México, na decisão dessa Copa da CONCACAF. E o México vinha de uma derrota de 4-0 para o Uruguai. O Brasil ganhou no sufoco do México e empatou com os Estados Unidos, que, repito, tinha acabado de perder da Colômbia por 5-1. Então o resultado não pode ser considerado bom. Eu não saberia nem dizer direito, gostaria até muito de saber a opinião de vocês. O Brasil jogou bem? O Brasil jogou mal? Eu acho que o Brasil não jogou nem bem nem mal. O Brasil não se encontrou. E acho que o Dorival ainda não encontrou o time brasileiro. Ele começou com um time muito alternativo, com muitas reservas no jogo contra o México. A gente já imaginava, já começava lá naquele comentário de que o Marquinhos vinha para jogar na zaga, que o Danilo vinha para jogar pela direita, que seria o capitão do time, que o meio-campo seria diferente, seria com João Gomes, com Bruno Guimarães, com Paquetá, e isso tudo acabou acontecendo, mas acho que todo mundo queria mesmo era ver na frente o Rodrigo, o Endrick e o Vini Júnior, os 3 juntos. Ele preferiu acalmar um pouco as coisas em relação à expectativa com o Endrick. Não está errado nisso não, o garoto tem entrado bem, tem feito gols, entrou hoje, quase fez um gol, não fez uma grande partida, porque ninguém fez uma grande partida. O Rodrigo foi o melhor jogador brasileiro em campo, mas ninguém fez uma grande partida. Vini Júnior não fez um bom jogo, e outros jogadores importantes, Paquetá não fez um bom jogo, e jogadores importantes realmente não fizeram uma grande partida, assim como o Endrick. Mas ele começou com um time, como é que você diria aí na sua linha de ônibus que vai daqui até ali? Seria um 4-2-3-1 ou seria um 4-3-3? Eu prefiro simplificar, achar que era um 4-3-3, né? 4 zagueiros, 3 jogadores do meio campo e 3 atacantes com o Rafinha, com o Rodrigo e com o Vini Júnior. Começou até que bem, o Rafinha se mexendo bem, uma bola enfiada que o Bruno Guimarães desviou, que o Rodrigo mostrou que não pode deixar de ser titular da seleção brasileira. Foi o melhor, repito, o melhor jogador do time brasileiro em campo e acabou fazendo o primeiro gol do Brasil. Mas os Estados Unidos já tinham criado uma grande oportunidade com uma bomba na trave, que a bola bateu no corpo do Alisson, com outras jogadas. Depois chegaram ao gol de empate, num gol de falta sofrida pelo Puzelj e batida pelo próprio Puzelj, que é o craque do time.
que é jogador do Milan, foi jogador, olha gente, foi jogador do Borussia Dortmund, foi jogador do Chelsea, jogador do Milan. O time dos Estados Unidos, ele tem jogadores importantes, o goleiro Tano, que é do Nottingham Forest há muito tempo lá nos Estados Unidos, tem mais o McKennie, que joga no Juventus, tem outro jogador do Juventus da Itália, que é o Weah, o filho daquele Jorge Weah, que ganhou a bola de ouro, né? Teve o auge da carreira do Milan, e era presidente da Libéria até agora há pouco, pela importância que ele teve. É bom jogador também, o atacante Weah. Tem o Pusic, que já falei dele, que joga no Milan, tem o Tillman, que joga no PSV. São jogadores de ligas importantes no futebol europeu. Mas também não podemos esquecer que os Estados Unidos, mesmo tendo batido a Jamaica, tendo batido o México na Copa da CONCACAF, no sábado, quando o Brasil ganhou no sufoco no México por 3-2, tomou de 5-1 da Colômbia. E se o Brasil ganhou de 3-2 do México e perdeu 2-0 nos Estados Unidos, o Uruguai tinha metido 4-0 em cima do México. Então, os resultados nos levavam a esperar uma vitória até com uma certa tranquilidade da seleção brasileira. Não foi nada disso que aconteceu. E quando eu digo que o Dorival, e confio muito no trabalho dele, acho que ele vai fazer um grande trabalho, ainda não tem o time, pelas mudanças que ele acabou fazendo. Se ele começou nesse 4-3-3, depois saíram, de uma vez só, hein? João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá. Ele tirou o meio campo inteiro. Tirou os três, tirou o meio campo inteiro. Botou o Douglas Luiz, talvez para fechar um pouquinho ali a cabeça de área. Botou o Andréas Pereira no lugar do Paquetá, ele é o substituto natural do Paquetá. E botou o Endrick, mas botou o Endrick tirando o Paquetá. O Endrick entrou, mas logo a seguir também entrou o Savinho. E aí ele puxa o Rodrigo mais para trás. Continua o quê? No mesmo 4-3-3, vamos simplificar as coisas, é isso, com o Douglas Luiz, com o Andréas Pereira e com o Rodrigo. Aí na frente, com o Savinho, com o Endrick e com o Vini Júnior. E aí vem mais uma prova, ou talvez um indício, de que ainda não tenha um time absolutamente formado para a estreia do dia 24 contra a seleção da Costa Rica na Copa América. Por quê? Porque ele tira o Rodrigo, melhor jogador brasileiro da partida, sem dúvida nenhuma. Ele tira o Rodrigo e coloca o Martinelli. Aí o Martinelli vai lá para a esquerda, para a posição do Vini Júnior. Ele passa a jogar quase que num antiquíssimo 4-2-4, é verdade, porque ele passa a jogar com o Douglas Luiz e com o Andréas Pereira no meio, ele passa a jogar com o Savinho na direita, passa a jogar com o Martinelli na esquerda e mais Endrick e Vini Júnior ali pelo meio. Não funcionou, não. A coisa não funcionou. O Vini joga da esquerda para o meio, ele vai até para o meio, mas ele é o dono daquela ala esquerda, só que hoje não jogou bem. Então tirasse o Vini Júnior e botasse o Martinelli, teria sido mais simples. Então acho que ele ainda está procurando, ainda está buscando, ainda está tentando achar, tentando encontrar o time que vai estrear na Copa América e encarar a Copa América e partir para essa tentativa de uma Copa América difícil, tá certo? O resultado de o Brasil atacou mais, mas os Estados Unidos tiveram chance de gol claro. E se o Alisson, para mim, até falhou no primeiro gol, porque a bola cobrada no canto dele, para um goleiro do nível dele, era defensável ali com a mão direita, a bola batida por baixo, depois ele salvou a seleção brasileira em duas oportunidades claríssimas, com duas grandes defesas em duas oportunidades claríssimas de gol dos Estados Unidos. Então, o jogo foi igual, e olha, vocês podem até não concordar comigo, mas acho que o resultado foi justo. Se foi justo jogando contra os Estados Unidos, é preocupante para a campanha da Copa América, tá certo? Então vamos embora lá, falar da Copa América. O Brasil está no grupo D da Copa América. Ele tem Costa Rica no primeiro jogo, mas ele tem dois que não é um adversário assim tão fácil, a Costa Rica, mostrando até em Copa do Mundo, até na Copa do Mundo do Brasil,
coisa de 10 anos, mas em jogos internacionais. É um jogo de estreia é sempre complicado. E depois tem Colômbia e Paraguai. A Colômbia talvez seja o grande time do momento do futebol sul-americano. Vem ganhando de goleada, meteu 5-1 nesses Estados Unidos, do empate de 1-1 com o Brasil, no sábado, quando o Brasil ganhava, sábado passado, quando o Brasil ganhava de 3-2 do México, a Colômbia metia 5-1 nos Estados Unidos. O Paraguai é um time complicado, é sempre um jogo difícil para a seleção brasileira. Eu me lembro que em 2 Copas América seguidas o Brasil acabou sendo desclassificado pelo Paraguai em cobrança de pênaltis, em jogos que foram para cobrança de pênaltis. Não é um grupo fácil. Dorival vai ter que achar o time. Então, vai começar com o Endrick? Vai partir para encarar logo com um ataque com Rodrigo, com o Endrick, com o Vini Júnior? Vai manter o Rafinha, vai guardar o Endrick pro segundo tempo? Isso deve estar tudo na cabeça. Ele tem um tempo, tem um tempo de treinamento, porque a estreia é só no dia 24. Esse vídeo vai continuar lá no nosso canal, já vai ter passado essa estreia, mas ele vai ter um tempo nesse momento aí que nós estamos gravando e conversando aqui, para essa estreia contra a seleção da Costa Rica e para pegar a Colômbia e Paraguai. Bom, vamos lá. Passou da primeira fase. Qual é o cruzamento que vem a seguir? Os favoritos do cruzamento que vem a seguir: Estados Unidos, esse amistoso com o Brasil, e o Uruguai. Com o louco Bielsa de técnico, é outro time que é muito forte e tem muita tradição de Copa América. E Copa América é diferente, não tem oitava de final, não, né? Classificou, quarta de final, semifinal, final. Então, não é uma Copa América fácil que vem por aí. E eu confesso que esperava mais da seleção brasileira hoje. Para não falar só de hoje, eu quero falar de um outro detalhe que é muito importante. Foram 4 jogos, né? 1-0 da Inglaterra, 3-3 com a Espanha, 3-2 com o México, 1-1 com os Estados Unidos. Fez 8 gols a seleção brasileira. Ah, que bacana! Uma média de 2 gols por partida. Mas tomou 6 gols em 4 jogos. Seleção brasileira, para ganhar, não pode tomar 6 gols em 4 jogos. O nível de gols sofridos não pode ser esse, não. O número não pode ser esse. Quer ver? Eu vou aqui me lembrar do Tetra. 30 anos o Tetra, né? Que espetáculo. O Brasil estreou com 2-0 na Rússia, depois fez 3-0 em Camarões, depois empatou de 1-1 com a Suécia, depois ganhou de 1-0 dos Estados Unidos, depois ganhou de 3-2 da Holanda, ganhou de 1-0 da Suécia, empatou com 0-0 para decidir nos pênaltis. Tomou 3 gols no Tetra em 7 jogos. Vamos falar do Penta? Olha lá. Estreou com 2-1 na Turquia, 4-0 na China, com 5-2 na Costa Rica, com 2-0 na Bélgica, com 2-1 na Inglaterra, com 1-0 na Turquia, com 2-0 na Alemanha. Tomou 4 gols em 7 jogos. Ah, meu, você está apelando, você está aí falando de Tetra, de pentacampeonato. Então vamos para essa última Copa, quando parou nas quartas de finais. 2-0 na Sérvia, 1-0 na Suíça, tomou de 1-0 em Camarões, que jogou com o time inteiramente reserva, meteu 4-1 na Coreia e empatou de 1-1 com a Croácia, tomou 3 gols. Então, me preocupa o time brasileiro para essa Copa América e para a sequência nas eliminatórias, com esses últimos 2 resultados. Sabe qual é a diferença? Contra a Inglaterra e contra a Espanha, o Brasil jogou de forma mais fechada, não propondo tanto o jogo, não tendo que buscar o ataque em cima de defesas fechadas. Então, gostei muito, e todo mundo gostou lá dos jogos contra a Inglaterra em Londres e contra a Espanha em Madrid. Contra México e contra os Estados Unidos, pegou times mais fechados, teve que propor o jogo, teve que andar no ataque, teve que ir para cima, teve que jogar para frente e não se deu bem. Dorival, eu te desejo boa sorte.
que você encontre o time, que você encontre os 11 para começar, que você resolva começar jogando com o Endrick, que você defina por aí as coisas para esse grupo difícil da Copa América, porque fico sim, gente, com a sensação de que neste momento ainda não temos um time. Temos boas possibilidades de ter um time bem razoável, ter um time bom, mas ainda não temos um time com a cara, com a força e com a necessidade de jogo de uma seleção brasileira.